Então, quando nós falamos de antropologia, desse estudo do ser humano, e falamos de política, economia, psicologia, sociologia, falamos da filosofia abraçada à antropologia, falamos de Kant, de Rousseau, de Hegel, de Marx, grandes autores e autores fundamentais no campo antropológico, nós também devemos nos lembrar de um conceito que é fundamental, que é o conceito de cultura. Mas o que significa cultura? Como nós podemos definir esta palavra cultura? Nós sabemos que a cultura é uma produção humana. O ser humano é cultura e produz cultura. O que significa dizer que ele é cultura e produz cultura? Nós, comumente, quando falamos de cultura, pensamos logo na palavra erudição e dizemos, ele tem cultura. Ele é um ser culto, ele é erudito. O problema é que, vinculando a palavra cultura à palavra erudição, muitas vezes a cultura ganha apenas esse significado de conhecimento científico produzido em um ambiente acadêmico, e que quanto mais erudita uma pessoa é, mais cultura ela tem e mais ela merece ser respeitada na sociedade. Mas a cultura não tem só o sentido de erudição. Erudição é um dos sentidos da cultura. Ela também pode significar erudição enquanto teorias, conceitos, conhecimentos científicos que servem para transformar uma determinada realidade. Então, também podemos falar de uma cultura erudita. Mas, além da erudição, nós temos a cultura como arte, manifestação de um povo. O que significa a cultura como arte e manifestação de um povo? Nós sabemos que em cada região, em cada povo, há determinadas manifestações culturais, modos de viver, de pensar, modos de expressar a sua fé, há danças que são específicas, há comidas que são comidas típicas, isso também é cultura. A cultura também é uma produção de um povo. Um povo, a partir de sua vivência, a partir de sua etnia, a partir de seu modo de ser, ele produz determinada cultura e ele deixa como legado esta cultura para a humanidade. E aqui nós falamos de um importante conceito, que é o conceito, então, de multiculturalismo. Porque se nós falamos que há diferentes manifestações culturais, nós temos que falar que há diversas culturas. Há um multiculturalismo, mas quando falamos em multiculturalismo, precisamos lembrar de que não se trata apenas de assimilar as culturas, ou seja, elas serão incluídas à medida que se adequarem às nossas maneiras de ser, às nossas maneiras de pensar. Não, isto é uma mera assimilação. Mas a cultura, o multiculturalismo, ele quer ser aberto, ele quer ser interativo. Não se trata de adequar, de moldar, de colocar em uma forma todas as culturas, retirando sua própria identidade. Também não se trata apenas de reunir as culturas em grupos homogêneos, fechados entre si, que possuam apenas as semelhanças, mas se trata de abrir para um diálogo. Um multiculturalismo aberto, interativo, que dialogue, que converse, que interaja, que entrecruze as culturas nas suas diferenças, nas suas identidades. Mas além de manifestação e de arte, nós podemos falar da cultura também como hábitos, como costumes. Existem costumes e existem hábitos diferentes em cada cultura. Um hábito que pode ser muito interessante, que é muito usado na minha cultura, pode não ser muito usado e pode inclusive ter outro sentido em uma outra cultura. Então, hábitos, costumes, normas de vida também fazem parte da cultura. Então, a cultura, ela é ampla. E em sua acepção genérica, se nós pudéssemos falar de uma acepção genérica de cultura, o que cultura é de modo geral, nós poderíamos dizer que ela é uma produção humana, o homem é e produz cultura, que se dá na vida em sociedade. Quer dizer, na vida em sociedade, o homem é cultura
ele dá a sua própria cultura, ele partilha a sua própria cultura, a sua própria maneira de pensar, mas ele também apreende a cultura dessa mesma sociedade. Tanto é que desde o nosso nascimento, nós vamos adquirindo determinados hábitos, determinados costumes, determinadas maneiras de pensar, ideias, maneiras de ver o mundo. A cultura nos é transmitida desde que nós nascemos, na família, no grupo de amigos, na escola, na sociedade, nós estamos aprendendo cultura. Significa então que eu vou manter essa cultura estática durante toda a vida? Não, cultura não é um conceito estático, não é um conceito fixo, determinado, mas é um conceito dinâmico, vai se transformando já que as sociedades vão se transformando. As sociedades contemporâneas se transformam em uma velocidade muito grande. E assim o ser humano também vai transformando, vai renovando sua própria cultura e sua própria maneira de pensar. Não significa que ele abandone a sua própria identidade, de maneira nenhuma. A sua identidade e a sua história vai com ele durante todo o tempo. Mas ele também vai interagindo com outras identidades e com outras histórias. Portanto, quando falamos em cultura, nós falamos de um outro conceito importante, que é o conceito de sociedade. Sociedade enquanto pessoas que convivem entre si. As pessoas que convivem com normas, com regras, já que cada um na sociedade é livre, é capaz de fazer escolhas, mas é preciso que haja normas, que haja regras para reger a vida em sociedade. Então, em uma sociedade, nós encontramos as mais diversas culturas, nós encontramos muitas culturas em uma mesma sociedade. Para que elas possam conviver e o seu espaço seja respeitado, já que nos direitos humanos nós temos garantida a expressão cultural de cada povo. Vejam, nós temos garantida a expressão cultural de cada povo. E ainda assim experimentamos e vemos muitas vezes culturas sendo dizimadas, massacradas, as suas identidades sendo mortas, sendo dominadas. Por quê? Porque a vida em sociedade ainda não aprendeu a ser aberta, interativa e acolher e interagir com todas as culturas. Então, cultura e sociedade, assim como cultura e ser humano, são conceitos intimamente relacionados. Cultura e civilização. O que é cultura e o que é civilização? Cultura nós já vimos em sua acepção genérica, é tudo que o ser humano produz, tanto como erudição, artes, hábitos, costumes, mas também o que aprende na vida em sociedade. Civilização vem de civitas. O que significa civitas? Uma palavra latina que significa cidade. Portanto, quem é o cidadão é aquele que vive na civitas. É aquele que vive na cidade. Portanto, em uma mesma civilização, nós encontramos as mais diversas culturas ali convivendo. Em uma mesma civilização, as diferentes culturas se encontram. E cada vez mais nós vivemos em um mundo globalizado. E neste mundo globalizado, as pessoas transitam com uma velocidade muito grande de uma parte a outra do globo. Seja para estudar, seja para trabalhar, seja para visitar, mas as pessoas transitam de uma parte a outra do globo. E ao chegar a determinado lugar, a determinada cultura, a primeira atitude é a percepção de como essa cultura vive. Quer dizer, como é que essa cultura desenvolve a sua vida? Cada cultura é muito diferente. Mas no momento em que as culturas entendem suas próprias identidades e entendem as diferenças que a outra cultura possui, aí nós temos uma relação cultural. Aí nós temos uma relação entre as culturas. Então, se vivemos em um mundo globalizado, se vivemos em uma economia aberta, em uma política que vai se construindo, se as pessoas transitam de uma parte a outra do globo, se as informações chegam ao ser humano com tamanha velocidade, é o momento de refletirmos sempre mais sobre o conceito de cultura. Mas por que a antropologia se relaciona com a cultura? Ora, a antropologia tem como objeto de estudo o ser humano. Este ser humano é um ser cultural, é um ser que produz cultura, é um ser que aprende a cultura. E quando falamos em antropologia,
nós falamos também em alguns métodos que são utilizados nos estudos antropológicos. Nós podemos falar de alguns métodos. Por exemplo, o método dialético, histórico, estruturalista e fenomenológico. O método histórico, justamente como diz a palavra história, significa o método que vai estudando e dá grande ênfase aos acontecimentos históricos e como esses acontecimentos históricos, como essas épocas históricas e suas transformações foram essenciais para a vida do ser humano. A vida do ser humano é entendida em todas as dimensões, econômica, política, religiosa e também cultural. O método dialético, ele pressupõe um objeto no tempo e rumo a um fim. Quem é esse objeto no tempo? É o próprio ser humano. O ser humano está inserido no tempo. Nós nos desenvolvemos no tempo. Nós somos fruto de uma época. Não significa dizer que, sendo fruto de uma época, se vai viver e manter estática essa época e essa maneira de pensar. Mas nós vivemos em uma determinada época e temos traços dessa época. Mas vamos nos desenvolvendo nesse processo dialético rumo a um fim, rumo a um objetivo para o próprio ser humano. E ainda temos outros métodos para conversar no âmbito da antropologia.